Assim como as questões da vida variam, assim também a oração atende às diversas necessidades do homem. Bem-vindo à produção de A Bíblia Ilustrada. Número 1. Intervenção angélica. Nossas orações provocam a intervenção angélica. Durante o tempo em que Pedro ficou detido na prisão e esperou a morte, os santos oravam por ele continuamente. E como resultado de suas orações, Deus enviou um anjo para resgatar Pedro. Atos 12, versículos 1 a 8 e 11 nos diz: Pedro, portanto, foi mantido na prisão, mas a oração foi feita sem cessar da igreja a Deus por ele. E quando Herodes o teria trazido à luz, na mesma noite, Pedro estava dormindo entre 2 soldados e amarrado com 2 correntes, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que o anjo do Senhor veio sobre ele, e uma luz brilhou na prisão, e ele bateu no lado de Pedro e o levantou dizendo. Levantou-se rapidamente, e suas correntes caíram de suas mãos, e o anjo lhe disse: Cinge-te e calça as sandálias, e assim ele fez. E ele lhe disse: Veste a tua roupa e segue-me. E quando Pedro voltou a si, ele disse: Agora sei com certeza que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo dos judeus. Os anjos são os agentes de segurança e se destacam em força. Salmos 103, versículo 20. Louvai ao Senhor, vós, seus anjos, vocês poderosos, que cumprem suas ordens, que obedecem à sua palavra. Os anjos estão lá para afastar de nós todos os males e pragas. Eles são o corpo de resgate de Deus. Seu trabalho é intervir durante os problemas e resgatar os redimidos. Os anjos também garantem que somente a vontade de Deus é estabelecido na vida dos redimidos. Durante o tempo em que Jesus foi preso, antes de sua crucificação, Pedro sacou a espada e cortou a orelha de um homem. Jesus impediu Pedro de causar mais danos. E então disse-lhe em Mateus 26, versículos 52 ao 53: Coloque novamente a tua espada no lugar dele, porque todos os teus que lançarem mão da espada perecerão à espada. Você acha que agora não posso orar a meu Pai, e ele deve atualmente me dar mais de 12 legiões de anjos? A assistência do céu está disponível para nós, para cada área de nossas necessidades, quando invocamos a Deus em orações. Número 2. A oração ajuda a localizar o caminho da vida. Salmo 16, versículo 11 diz: Tu me mostrarás o caminho da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. À tua direita há prazeres para sempre. A direção divina é nosso direito como redimidos. Nós apenas temos que participar disso. Existem grandes prazeres e alegrias quando descobrimos nosso caminho e não estamos mais sem rumo. Temos que ir para o nosso Pai no céu, para encontrar o objetivo final para nossas vidas. Salmos 23, versículo 1 e 5 nos dizem: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Preparas uma mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Nós nos tornamos notáveis quando Deus assume o controle da liderança de nossas vidas. Alguns não são adequados para a indústria de ensino ou fitness. Ainda assim, eles escolheram esse campo e estão frustrados nele, já que eles só lutam pela sobrevivência nesses campos. Resta um campo para eles realmente brilharem. Eles só precisam descobrir qual é esse caminho. Muitos procuraram seu caminho fazendo o que parece razoável para seus colegas. No entanto, este processo é muito arriscado. Deus está comprometido em nos guiar no caminho que Ele ordenou para nós, mesmo antes de nascermos. Isto fica claro em Jeremias 1, versículo 5. Assim diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel: Eu sou o Senhor teu Deus que te ensina o lucro, que te guia pelo caminho que deves seguir. Em Mateus capítulo 7, versículo 7 foi dito: Mas pedir em oração é o seu acesso à liderança dele. Peça e lhe será dado. Procure e você encontrará. Batei e abrir-se-vos-á. Quando chegamos diante de Deus e perguntamos, Ele está empenhado em responder. Deus sabe que sem Ele o seu destino não está garantido. No entanto, até perguntarmos a Ele, continuaremos apenas adivinhando. Será muito mais sábio para nós para trabalhar com um mapa preciso.
O passo errado pode fazer com que você perca 10 anos ou até mais da sua vida. João capítulo 21, versículo 3 a 8 diz: lance sua rede no lado direito do navio e você encontrará. Eles conseguiram e não conseguiram empatar na rede pela multidão de peixes. Essas instruções podem ser obtidas por meio de orações de investigação. Pergunte, busque, bata. Se parece que você não está progredindo, pergunte: ó Senhor, onde está o lado certo desta aventura? Tiago capítulo 1, versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Podemos perceber liberalmente se perguntarmos como Deus está comprometido conosco. Faça a Deus quantas perguntas você precisar. Se você precisa de clareza em alguma área da sua vida, busque isso dele. Vemos Davi fazendo isso em sua oração de questionamento. Em Samuel 2, capítulo 5, versículo 18 a 20 e 22 a 27. Os filisteus também vieram e se espalharam pelo vale de Refaim. E Davi consultou ao Senhor, dizendo: devo ir até os filisteus? Você os entregará em minhas mãos? E o Senhor disse a Davi: sobe, porque sem dúvida irei entregar os filisteus nas tuas mãos. E Davi chegou a Baal-Perazim, e Davi os feriu ali e disse: o Senhor irrompeu contra os meus inimigos diante de mim, como as águas da brecha. Por isso chamou aquele lugar de Baal-Perazim. E os filisteus surgiram novamente e se espalharam pelo vale de Refaim. E quando Davi consultou ao Senhor, ele disse: não subirás, mas buscarás uma bússola atrás deles, e então se deparar com eles contra as amoreiras. E deixe estar, quando você ouvir o som da partida das copas das amoreiras, para que então você se mova, pois então o Senhor irá adiante de ti para ferir o exército dos filisteus. E Davi fez isso, como o Senhor lhe havia recomendado, e derrotou os filisteus de Geba até chegar a Gazer. E os filisteus surgiram novamente e se espalharam pelo vale de Refaim. E quando Davi consultou ao Senhor, ele disse: não sairás, mas buscarás uma bússola atrás deles, e abordá-los contra as amoreiras. E deixe estar quando você ouvir o som da partida nas copas das amoreiras. Então você se mexerá, porque então o Senhor sairá adiante de ti para ferir o exército dos filisteus. E Davi fez assim como o Senhor lhe ordenara, e ele derrotou os filisteus de Geba até que você venha para contemplar. Se você quer um avanço, faça perguntas a Deus em oração. Antes de dar esse passo importante, peça a Deus em oração. Lembre-se, você tem que enfrentar esses desafios, você não pode relaxar e desejar que esses problemas desapareçam. Você não precisa ser mediano ou aceitar o status quo. Avance com oração, e vejo você se tornando um vencedor também. Jeremias, capítulo 33, capítulo 3 diz: chama-me e eu te responderei, e te mostrarei coisas grandes e poderosas que você não conhece. Número 3, a oração provoca a ajuda do alto. Hebreus, capítulo 4, versículo 16 diz: aproximemo-nos, pois, descaradamente do trono da graça, para que possamos obter misericórdia e encontre graça para ajudar em momentos de necessidade. Se não recebermos ajuda de cima, permaneceremos indefesos na terra. O maligno está contra os filhos de Deus. A maldade na terra é intensa. No entanto, ajudamos a ajuda de níveis superiores para vencer toda a maldade. Recebemos essa ajuda através de nossas orações. O Salmo capítulo 127, versículo 1 diz: a menos que o Senhor construa a casa, trabalharam em vão aqueles que o construíram. Exceto que o Senhor guarde a cidade, o vigia acorda, mas em vão. Tendo, portanto, obtido a ajuda de Deus, continua até hoje, testemunhando tanto aos pequenos como aos grandes, dizendo nada mais do que aquelas que os profetas e Moisés disse que deveria vir. Tendo obtido, portanto, a ajuda de Deus, continua até hoje, testemunhando tanto aos pequenos como aos grandes, dizendo nada mais do que aquelas que os profetas e Moisés disseram que deveria acontecer. O salmista, um grande homem de guerra, que também nunca perdeu nenhuma batalha, sabia disso.
No Salmo capítulo 60, versículo de 11 a 12, ele reza: dá-nos ajuda nas dificuldades, pois vã é a ajuda do homem. Através de Deus faremos valentemente, pois é Ele quem pisará os nossos inimigos. A oração é mais do que apenas contar a Deus sobre suas necessidades. Ele já está ciente deles. Isto é claramente evidente em Mateus capítulo 6, versículo 32. A oração envolve fazer com que Deus intervenha em suas circunstâncias com base em sua palavra. Você exige que Deus vença o maligno. Quando Deus se torna nossa fonte de ajuda, desfrutamos de avanços incessantes e estamos entre outros. Deus está empenhado em nos enviar ajuda do alto quando o invocamos. Ele nos dá essa garantia na palavra. Isaías capítulo 41. Versículo de 10 a 13 nos diz: não temas, pois estou contigo. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu te fortalecerei. Sim, eu te ajudarei. Sim, eu te defenderei com a destra da minha justiça. Eis que todos os que estavam indignados contra ti ficará envergonhado e confundido. Eles serão como nada, e aqueles que contendem contigo perecerão. Tu os procurarás e não os acharás. Até mesmo aqueles que contendiam contigo. Aqueles que guerreiam contra ti serão como nada e como uma coisa inútil. Pois eu, o Senhor teu Deus, segurarei a tua mão direita, dizendo-te: não temas, eu te ajudarei. O salmista também disse no Salmo capítulo 56, versículo 9: quando eu clamo a ti, então os meus inimigos voltarão. Isto eu sei, pois Deus é para mim.